saber até onde eu posso ir com um com o outro, aprender a respeitar, para os pais, né, aprender a colocar os limites, para os filhos aprender a obedecer os limites que são. O que acontece dentro da nossa casa? Sabe por quê? Porque a nossa casa ela é um pedacinho da igreja, a nossa casa ela deve ser um pedacinho do céu, sabia? E na casa de Caifás tudo estava de ponta cabeça, mas na nossa casa não deve ser assim. O que acontece dentro da nossa casa? Existe respeito ou existe discórdia? Existe amor ou existe confusão? Existe fofoca ou existe oração? Você como intercessor, eu como intercessor, nós devemos levantar a nossa voz dentro da nossa casa e corrigir as coisas que estão erradas. Sabe por quê? Porque um casamento, ele não termina por causa de uma traição. Isso daí é o final de um monte de coisinhas pequenas que vem acontecendo. Você sabe qual é o maior inimigo que o diabo usa para colocar um ambiente negativo dentro da sua casa? A falta de comunicação. Às vezes por causa de uma palavra, às vezes por causa de uma coisa que você não falou e deveria ter falado, ou de um ajuste, sabe? Às vezes a gente senta junto para assistir alguma coisa, mas a gente não senta junto para ajustar algumas coisas. Isso é importante, gente. Eu instituí agora um tempo atrás, conversei com a Luciana, o pessoal em casa, toda vez que a gente for sentar na mesa agora, a gente não leva o celular. E aí, tem surtido efeito, porque a gente tem conversado, quais são os seus projetos, seu futuro, o que você pensa? Sabe, porque nós somos cristãos, somos inteligentes, e nós precisamos trazer a doce harmonia para dentro da nossa casa. Amém? A casa era bonita, mas não tinha paz, era mal falada. O que os seus vizinhos falam da sua casa? Que tem office aí, né? Tomara que eles falam, nossa, ali mora um homem e uma mulher de Deus. Eu escuto oração ali. Puxa vida, o som que eles ouvem, não? É um som de bênção, né? Não tem funk na casa deles. Não tem, né? Meu, a casa deles parece uma igreja. Que é isso, gente? Falsas testemunhas se levantaram para falar mal de Jesus. Você acha que não vai levantar gente para falar mal de você? Só que Jesus ficou calado, gente. E a gente precisa aprender com Jesus na casa de Caifás. Existem situações na sua vida que você não precisa dar resposta para o medíocre. Gente, existem coisas que você não precisa. Tem crente que fala assim, não, eu tenho que tirar satisfação. Não, porque eu vou para ver. Não, gente, vamos aprender com Cristo. Tem coisa que você não precisa falar, sabe? Porque o que acontece? O diabo ele só quer tirar a nossa paz, ele quer roubar a nossa paz. Então uma das lições fortes que a gente aprende com Jesus, ele foi acusado, as pessoas perguntaram para ele, você é o Filho de Deus? Ele falava, vocês estão falando. Então existem muitas coisas que nós não podemos falar, nós precisamos deixar. Amém? Quem você coloca dentro da sua casa? Caifás, ele transformou a sua casa num antro de mentiras. Olha só que coisa terrível. Ele transformou a sua casa bonita, imponente, aconchegante, num antro de mentiras, de traição. Ele fez isso, sabe? Vamos aprender com Josué, que nem a gente falou aqui na semana passada, né? Josué levanta a sua voz e fala, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vamos ser cristão só de vir para a intercessão, ou de vir só para a igreja, depois a gente volta para casa e a gente percebe que a gente não está fazendo nada na nossa casa que a palavra de Deus ela está indicando para a gente fazer, gente. Amém? Glória a Deus. Em 1900 foram encontrados 12 esqueletos e um foi comprovado, porque tinha uma escritura lá, em 1900, 12 esqueletos lá, e um dos esqueletos tinha a identificação de Caifás. Possivelmente seria a ossada de Caifás, junto dos seus comparsas ali, né? E o plano que ele tinha de matar Jesus deu certo por 3 dias. Por 3 dias eles comemoraram isso. Ele condenou injustamente, ele levou para a crucificação Rodrigo, mataram o Senhor Jesus por 3 dias. Só que o que aconteceu? Depois do 3º dia, aleluia, os
Senhor Jesus, ele mostrou que ele estava certo. Ele foi recebido na glória, com poder e majestade. Amém? Amém. Terminando aqui um minutinho. O que a gente aprende com tudo isso? Que mesmo Jesus sendo acusado, maltratado, mesmo Jesus passando toda essa situação, a lição que ele ensina é essa: vai ficar tudo bem. Glória a Deus. Vai ficar tudo bem. Ele foi ali, mas aprendeu nos ensinou essa lição. Jesus ficou calado. O silêncio ainda é a melhor resposta. Quem tem mais dificuldade de ficar em silêncio, o homem ou a mulher? Depende. Depende. Nós precisamos exercitar isso, sabe? Porque assim, quando a palavra está dentro da nossa boca, nós somos donos dela. Quando ela sai da nossa boca, nós somos escravos dela. E daí você não consegue pegar mais ela e colocar para dentro. Por isso, você que é marido, cuidado com o que você fala com sua mulher. Porque olha, eu vou falar para você. Não perca seu tempo tentando convencer o medíocre. Quando ele abriu a boca, ele foi para profetizar a sua ascensão aos céus. Quando Jesus abriu a boca, eles conseguiram tirar alguma coisa de Jesus. Jesus está falando a respeito dele. Derruba essa casa e em 3 dias ela será edificada. Eles falavam: olha, ele está profetizando aí que vai destruir o templo. Não, Jesus estava falando da sua vitória, sabe? E nós precisamos aprender isso, a falar mais, focar nas nossas vitórias, focar mais naquilo que é coisa boa que Deus tem que fazer na nossa vida. Na casa de Caifás, ele foi humilhado, mas contando o resultado final, a sua exaltação. Os processos podem ser dolorosos, mas saber o final traz a esperança, né? Você lembra lá de José no Egito, que nem o pastor pregou esses outros dias aí, né? Deus ele mostrava para José o final, mas nunca mostrava o meio. Por quê? Porque se mostrar o meio, muitas vezes a pessoa desiste, a pessoa assusta, não imagina que consegue atravessar, né, um deserto, uma situação. Mas eu quero que você sempre foque no final. A sua bênção vai chegar, a sua casa vai ser construída, né, Dani? O seu serviço, a porta vai se abrir, você vai ser promovido. Vamos pensar assim, gente, sabe? No meio do processo, Deus ele cuida e ele nos sustenta. Amém? Os processos podem ser dolorosos, mas o sabor no final traz a esperança. Você lembra de José? Deus mostra o final para ele não desistir. Por maiores que sejam as nossas lutas, no final tudo fica sempre bem. Amém? Caifás, ele foi encontrado morto ali numa ossada, né? Aonde Jesus ele foi sepultado, tem uma inscrição que fala: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ficou quieto. Quando ele deu a resposta, ele falou que ele ia para a glória, e aconteceu. E no túmulo de Caifás, o que está escrito? Fica aí uma dúvida para a gente pensar. A casa de Caifás nos ensina que a nossa casa ela vai ser conhecida por aquilo que nós a transformarmos. Ou seja, a responsabilidade é toda nossa. E o tempo vai passando e você vai vendo que tem muita coisa para se arrumar, e você não arruma, e você não se junta e não resolve, e o tempo vai passando. Sabe? É um momento de reflexão, de nós pensarmos e colocarmos em prática tudo isso que aconteceu na casa de Caifás. Não adianta ter uma casa bonita, uma casa 5 altas, toda pintada, as coisas no lugar, melhor geladeira, televisão de 70 polegadas, sabe? Tudo. Mas o mais importante de tudo tem que ter paz dentro da nossa casa. Amém? Então, eu encurtei aqui. Esse é o nosso estudo de hoje sobre a casa de Caifás. Nós vamos orar. Amém? Glória a Deus. Tem mais algum recado, pastor? Não? Vamos só orar então, amados, agradecendo o Senhor.